A seguir, Zeladoria Urbana de Macapá realiza ação para recolhimento de pneus na capital. A Amapá inicia preparativos para a emissão da nova carteira de identidade. CGU multa empresa responsável pela vacina Covaxin em 3,8 milhões por suposta fraude. Conselho do Ministério da Justiça e Segurança Pública recomenda o uso de câmeras em fardas de policiais. Eu sou Christopher Andrade e essas e outras notícias a partir de agora no Boletim de Notícias. A Controladoria Geral da União, a CGU, multou a empresa Precisa Medicamentos, responsável pela venda da vacina Covaxin em 3,8 milhões de reais por supostas irregularidades no processo de contratação pelo governo brasileiro. Quem traz mais detalhes é a repórter Thalita Paiva. Em 2021, o Ministério da Saúde iniciou um contrato com a empresa, com dispensa de licitação para aquisição de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A Precisa Medicamentos atuava como ponte entre a Bharat BioNTech, produtora do imunizante, e a pasta. A compra, com previsão de pagamento de 1,6 bilhão, foi suspensa pela CGU, que apontou contratação de valor muito alto com possível ocorrência de irregularidades. Na época, o caso foi alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como a CPI da pandemia, que chegou a derrubar o sigilo de documentos da compra da vacina e colher depoimentos de pessoas envolvidas. Com a decisão de multar a empresa, a CGU afirmou que a Precisa Medicamentos apresentou documentos com montagens, tradução indevida e uma procuração forjada no processo. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, dia 15. Além da multa, a empresa foi declarada indônea, ou seja, impedida de realizar licitações com o governo brasileiro até que passe por processo de reabilitação. Thalita Paiva para o Boletim de Notícias. Obrigado, Thalita, pelas suas informações. O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira, dia 17, uma lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. Entre as medidas previstas está a criação de uma bolsa de qualificação profissional para custear despesas com alimentação e transporte a pessoas em situação de rua que participarem de cursos técnicos ou que escolherem aprimorar a escolaridade. O projeto é de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro de 2023. Mas somente agora, com a sanção presidencial, o texto foi de fato aprovado. De acordo com a lei, o projeto se destina a promover direitos humanos de pessoas em situação de rua, ao trabalho, à renda, à qualificação profissional e à elevação da educação. Ainda, segundo o texto, pessoas em situação de rua são aquelas que têm em comum a falta de moradia e que vivem em áreas públicas e urbanas ou em unidades de acolhimento para pernoite eventual ou provisório. A lei também estabelece que a política deverá criar incentivos à contratação da população em situação de rua por meio da criação de um selo para empresas parceiras, além de estimular a produção de circuitos da economia. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública aprovou na sexta-feira, dia 19, uma recomendação para o uso de câmeras corporais nas fardas de agentes de segurança pública e privada, como os policiais. A ideia, segundo o Conselho, é traçar um norte por meio de uma política nacional para uma possível padronização do uso do equipamento entre os profissionais da área de segurança. Além disso, o protocolo visa diminuir a resistência dos estados à medida. De acordo com o Ministério, a recomendação ainda será apresentada ao ministro da pasta, Flávio Dino, que decidirá pela validade do texto e possivelmente deve encaminhá-lo para ser publicado no Diário Oficial da União. Vamos para um rápido intervalo e, a seguir, a Amapá inicia os preparativos para a emissão da nova carteira de identidade. Saiba como vai funcionar. A Zeladoria Urbana de Macapá inicia recolhimento de pneus na capital para evitar focos do Aedes aegypti, além das notícias do esporte. Se tem um povo que entende de superação, é o brasileiro, que luta pelos seus sonhos, celebra suas conquistas e vai além. Por isso, somos a companhia aérea que mais conecta os brasileiros com o Brasil e o mundo. Cada vez que você cruza suas fronteiras, nos inspira a voar. Latam, sem fronteiras. Estamos
Estamos de volta com o Boletim de Notícias. Os jogos de azar têm ganhado bastante visibilidade na internet, principalmente pela divulgação em massa de vários influenciadores digitais. Esses passatempos trazem consigo relatos de pessoas que sofreram perdas financeiras irreversíveis. O jogo do Tigrinho é um desses e promete muito dinheiro. No Brasil, o jogo ficou famoso pela campanha extensa de diversos influenciadores que compartilharam como ele supostamente rende muitos lucros. Recentemente, no Maranhão, o número de prejudicados e de pessoas que dizem ter ganhado muito dinheiro levaram a polícia a realizar uma operação que investiga um esquema criminoso envolvendo o site. Em Brasília, o Senado aprovou o projeto que regulamenta e tributa o mercado de apostas esportivas, também conhecidos como bets. No entanto, deixou de fora jogos definidos como competições, onde o resultado é desconhecido no momento da aposta. Isso fez com que os jogos de azar saíssem do texto, como o jogo do bicho e o próprio Tigrinho. Dessa forma, o projeto vai valer somente para apostas de eventos reais, onde é definido, no momento da aposta, quanto o jogador pode ganhar. Apesar de ilegais no país, ainda não são não são tributadas pelo governo. Para me ajudar nesse assunto, participam comigo os repórteres Antônio Arruda e Thalita Paiva. Antônio, começa com você. E explica um pouquinho como é que um jogo desses pode gerar uma impressão de controle, ou melhor dizendo, como é que eles podem viciar uma pessoa, de que forma isso acontece? Quando se apresentam propostas do tipo ganhe dinheiro fácil, ganhe dinheiro sem sair da sua casa, é normal que essas pessoas elas caiam nesse golpe. Isso me faz pensar, por exemplo, a respeito da sociedade de controle, que foi uma tese defendida por um filósofo chamado Deleuze, que falava acerca de como o capitalismo ele domina a sociedade, né? A propaganda e o lucro é o principal, as pessoas são apenas peças, elas são apenas números. Um exemplo disso é o CPF, né? O governo, o Estado, eles olham para as pessoas e caracterizam as pessoas pelo CPF delas. Então, assim, por mais que as pessoas elas percam dinheiro nesses jogos, a publicidade ela tá lá, ela quer o lucro, ela quer o ganho, e sempre vai estar enchendo a cabeça do cidadão dizendo que vale a pena o investimento, sabe? Apesar de não haver um retorno. E Antônio, como é que um tema desse a gente pode tratar esse tema, falar desse tema como, ou melhor, desse jogo como um controle? Como é que eu posso dizer que esse jogo também faz parte do controle, Antônio? Sua vez agora. Bom, Christopher, para começar a responder essa pergunta, eu acho que primeiro eu tenho que dar um resumão sobre o conceito de uma sociedade de controle. A sociedade de controle ela é como um retrato da nossa sociedade atual. E ela é basicamente guiada por instrumentos tecnológicos, como celular, computador, cartão de crédito, qualquer aparelho conectado à internet, cujo objetivo seria rastrear e determinar um certo padrão no nosso comportamento. Então, involuntariamente, a gente transmite informações para essa sociedade de controle o tempo todo, seja, fazendo uma ligação, comprando algo com cartão de crédito ou até criando perfis nas redes sociais. Nós estamos sendo vigiados o tempo todo através desses aparelhos, como se a gente fosse prisioneiros dessa tecnologia. E essa sociedade de controle está intimamente ligada com o nosso modo de produção capitalista, né? Então, toda essa tecnologia, toda essa mediatização é convertida em dinheiro para donos de empresas, como a Apple e a Samsung, no caso de marcas de celular, donos de bancos, de companhias aéreas, enfim. E os donos de cassinos, de sites de apostas esportivas, desses jogos de azar de um modo geral, claro que também vão surfar nessa onda. Ou seja, esses cassinos e principalmente os influenciadores digitais que são patrocinados por eles, vendem ao público uma falsa sensação de dinheiro fácil. Eu já vi inclusive um influenciador com mais de 15 milhões de seguidores dizendo que o site de cassino era uma renda extra, entre aspas. Outros dizendo que se apostar em um determinado horário a probabilidade de vitória é maior, o que é claramente falso, porque esses cassinos têm todo um sistema, né? A gente sabe que para uma pessoa ganhar, 50 tem que perder. Existe todo um algoritmo que impede que a empresa saia no prejuízo. Então, toda essa questão da facilidade de acesso a esses jogos através da tecnologia e o deslumbramento que é vendido para as pessoas faz parte dessa chamada sociedade de controle. E Thalita, agora indo para o Congresso, como eu citei agora há pouco, não foi muito para frente a questão dos jogos online, e sim dos cassinos, por exemplo. Mas, como é que o Congresso está tratando nesse momento o assunto? Como eu disse, de novo, repetindo aqui,
o Congresso não passou, deixou de fora do projeto de lei esse assunto específico a jogos online. Como é que o Congresso está discutindo esse assunto agora e como é que a gente pode ver daqui para frente? Bom, então, Christopher, foram várias as propostas apresentadas, mas eu gostaria de destacar duas que ganharam grande repercussão no parlamento, que foi sobre a geração de emprego e sobre a questão da promoção de turismo que esses jogos eles conseguem para o país. A gente percebe que o mercado de trabalho brasileiro ele segue com uma trajetória favorável, né? Então, assim, por que não alavancar esse mercado com empregos de fácil e livre acesso? Esses jogos, eles permitem isso, querendo ou não, é responsabilidade do cidadão, né, entregar esse dinheiro nessas plataformas. E se é algo que, de alguma forma, possa ajudar o mercado ou o capitalismo do país, é evidente que o parlamento ele vai votar a favor, apesar, né, das inúmeras problemáticas por trás disso. E outra questão também é o turismo. E, assim, é claro que a gente não está falando de uma promoção cultural e histórica do país, mas sim econômica. E, mais uma vez, a gente percebe a sede por um consumismo exacerbado, né? Onde tudo que a gente possa ajudar a crescer o mercado brasileiro e fortalecer a elite é uma proposta que, assim, é indispensável para o Estado e para o governo. Ok, e Antônio, agora explica para mim um pouquinho de como os deputados que são contra esse projeto de lei, que deixaria legal esses jogos de azar, o que eles defendem? Eu andei acompanhando e vi que existe um terror bem grande de alguns políticos sobre esse projeto, e principalmente sobre esse tema. Um senador chamado Carlos Viana disse que a fiscalização desse setor é muito difícil e que os grandes cassinos são usados para lavagem de dinheiro, prostituição, tráfico de drogas. Ele disse também que o vício em apostas integra o quadro internacional de doenças, então a legalização não seria vista como algo benéfico para o Brasil pelos países de fora. Outro senador chamado Luiz do Carmo levou para um lado mais conservador e disse que a legalização seria um incentivo à degradação moral dos brasileiros e que geraria um grande endividamento do país porque o dinheiro seria muito utilizado no tratamento de recuperação das famílias que vão sofrer com os vícios. Outro político reconheceu que a legalização geraria mais receita para o Brasil, mas ele contra-argumentou dizendo que esse lucro não ia compensar o aumento de gastos com a saúde pública e o aumento de gastos no combate ao crime organizado, que por consequência ia aumentar. Então, esse cenário está bem dividido. Pois é, sobre esse assunto, a sociedade brasileira continua muito dividida, né? Tanto que uma pesquisa de 2023 da Poder Data mostrou que 48% da população era contra a aprovação, ou melhor, a legalização desse projeto, né? 44% era a favor. Se for considerar aí a margem de erro, a diferença não existe, ou é zero tacada. E muita gente defende, realmente, como a Thalita trouxe, a questão da promover o turismo, promover a economia, o governo vai arrecadar dinheiro com isso. Mas, enfim, é um assunto que é tratado até hoje, né? Tanto que chegou até o Ministério da Justiça. O então ministro Paulo Guedes, ministro do governo Bolsonaro, era contra. O ministro Haddad, não tivemos uma opinião dele ainda sobre isso, tanto que morreu o assunto no governo Lula, né? O próprio ex-presidente Bolsonaro era contra. O presidente Lula também é contra. Mas qualquer pessoa, qualquer cidadão comum é muito dividido. Há uma polarização política, ou melhor, não é política, porque nós estamos numa campanha, né? Há uma polarização ainda sobre esse assunto que ainda vai demorar muito para ser tratado. Tanto que a legalização disso vem de muitos anos, vem de quase 100 anos. Então, há uma longa conversa, uma longa relação desse assunto com a sociedade brasileira. Quem proibiu, né, os jogos de azar foi em 45, 46, o presidente Eurico Gaspar Dutra, que derrotou, melhor dizendo assim, colocou um ponto final nesse assunto. Tanto que até hoje, por conta dessa lei do presidente Eurico Gaspar Dutra, a situação dura até os dias atuais. Tanto, né, que vai completar 10 anos desde o projeto de autoria do senador Ciro Nogueira. 10 anos. Em 2014, ele colocou um projeto de autoria, que foi votado no passado, para regulamentar os jogos de azar no Brasil. Obrigado, Thalita e Antônio, pelas suas informações.
A Polícia Científica do Amapá anunciou os preparativos para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. No entanto, o prazo do governo federal para o início da emissão do documento pelos estados encerrou em 11 de janeiro. Antônio Arruda traz mais informações. Excluindo de vez o número do RG como identificação nacional e mantendo apenas o CPF, a Polícia Científica do Amapá anunciou os preparativos para a emissão da nova Carteira de Identidade no Amapá. Para emitir a nova documentação, o órgão será equipado com kits tecnológicos, além de coletor eletrônico de assinatura, leitor biométrico, webcam e um cenário para a captura das fotos. Os testes para a nova carteira estão nas fases finais e no decorrer de janeiro dos próximos meses será feita a emissão dos documentos válidos para todos os estados da federação. O novo registro irá facilitar cadastros administrativos, melhorando as verificações das forças de segurança pública e, como consequência, reduzirá as situações de fraudes no Brasil. E para verificar a autenticidade, o documento apresenta ainda um QR Code que também mostra se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone. Além disso, conta ainda com um código de padrão internacional utilizado em passaportes. Antônio Arruda, para o Boletim de Notícias. A Zeladoria Urbana de Macapá está realizando uma ação para recolhimento de pneus na capital. A iniciativa ocorre 2 vezes durante o mês e o recolhimento do material é no período de fortes chuvas, evitando transtornos ambientais e problemas à saúde da população. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, a Cenzur. Thalita Paiva traz mais informações. No inverno, o aumento de alagamentos e propagação de doenças que surgem a partir da água parada em pneus, transformada em criadouro de mosquitos que transmitem a dengue, zika e chikungunya, são visíveis em Macapá. Uma forma de descartar corretamente pneus velhos e sem utilidade é realizando o cadastro presencialmente na Cenzur, localizada na Avenida Maria Quitéria, número 307, bairro do Trem, em Macapá. Após o cadastro, um caminhão passa no local indicado e recolhe os pneus denunciados. Outra forma de descarte é pelo serviço de recolhimento de despejo irregular de lixo, o Descarta-Treco. A solicitação pode ser feita pelo número 96 981 25 1151. O atendimento fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Após o recolhimento, o material é levado para uma carreta de armazenamento ao lado da cidade do Samba da Zona Sul de Macapá e passam por um processo de reciclagem fora do Amapá, sendo transformados em matéria-prima para a produção de asfalto. Os artesãos de Macapá e Santana, que fazem parte do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, devem realizar a atualização de seus dados até o dia 31 de janeiro. Com o registro em mãos, o trabalhador pode ter acesso a diversas capacitações. João Paulo Gonçalves traz mais informações. Atendimentos para cadastro e solicitação da carteira do artesão ocorrem no prédio da Casa do Artesão, localizada na Orla de Macapá, das 9 horas da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Para realizar o cadastro ou recadastro, o cidadão deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência dos últimos 3 meses, além de uma foto 3x4. O secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, Ezequias Costa, apresenta alguns benefícios da carteira. A Carteira Nacional do Artesão, ela é um documento de identificação. Ela é válida em todo o território nacional como documento de identificação, é válida por 6 anos. O que ela traz? Ela traz os benefícios para a categoria dos artesãos. Primeiro, o reconhecimento, e através desse reconhecimento ele pode participar de feiras de artesanato, exposição, e também obter isenção, pelo menos aqui no estado do Amapá, da comercialização desses produtos através de imposto. Também tem um decreto estadual que prevê isso. Artesãos que residem nos demais municípios do Amapá devem acompanhar o cronograma que será divulgado pela Secretaria. João Paulo Gonçalves para o Boletim de Notícias. Fevereiro está chegando e o clima carnavalesco já tem conquistado a capital do meio do mundo. Com clássicos hits do carnaval dos anos 80 e 90, o Carnaval do Povo está de volta após 10 anos. A iniciativa tornou-se uma ferramenta inovadora que manteve a tradição original das manifestações carnavalescas de outros centros do país. O Carnaval do Povo se consolidou como um repertório de bailes privados e por tornar a festividade acessível a toda a população. O evento também é integrado às celebrações do Amapá 80 anos do governo do estado e seguirá em até 4 domingos, nos dias 21 e 28 de janeiro, além dos dias 4 e 11 de fevereiro. E claro, a banda Placa, Chocolate com Pipoca,
Bloco Infantil das Máscaras, Carnaval de Rua dos grupos de terceira idade são algumas das atividades e atrações desse evento. A partir das 17 horas da tarde na Praça da Bandeira, você não pode ficar de fora a partir desse domingo. E para encerrar essa edição, vamos falar de um projeto muito interessante desenvolvido por professores do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. João Paulo Gonçalves volta de novo. João Paulo Gonçalves traz novas informações. João Paulo Gonçalves traz mais informações sobre esse projeto de terapia. Trabalhar práticas de comunicação não violenta e autoconhecimento. Esse é o objetivo principal do projeto Não Pira Respira, desenvolvido por professores da Universidade Federal do Amapá. O objetivo é auxiliar os participantes a identificar comportamentos que possam evoluir para situações mais sérias envolvendo saúde mental. Realizado inicialmente nos limites da universidade, o projeto conta com a participação de profissionais especializados que vão atuar dentro das salas de aula do Departamento de Artes e Letras. Estamos aqui com o professor Ivan Carlo, um dos coordenadores do projeto, que vai falar um pouco sobre a iniciativa. Professor, como surgiu a ideia do Não Pira Respira? O projeto Não Pira Respira surgiu quando eu e Roberto estávamos numa banca de TCC e a pessoa nos relatou, da dificuldade que tinha. A pessoa entrou numa crise de ansiedade. Assim que terminou a banca, eu e o Roberto já começamos a pensar sobre isso, sobre fazer um projeto exatamente para voltar para trabalhar um pouquinho de higiene mental com o público acadêmico, porque a gente percebeu que há essa necessidade, Inclusive o nome já surgiu ali, meio que sem querer, porque a pessoa muito tensa, muito nervosa, a Roberta, não, respira, E como funcionam as dinâmicas do projeto? O projeto, ele funciona, inicialmente ele está funcionando na forma de pílulas, São momentos muito rápidos antes que inicie a aula. Então é no máximo meia hora, a gente faz ali alguns minutos de yoga, já teve meditação, já teve roda de conversa. E exatamente naquele intervalo de aulas, entre a tarde e a noite. As ações acontecem semanalmente com turmas uma vez por mês. Posteriormente, as dinâmicas se estendem para outros departamentos da universidade, assim como outros locais de Macapá. João Paulo Gonçalves para o Boletim de Notícias. E muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Eu sou Christopher Andrade, também participaram dessa edição os repórteres João Paulo Gonçalves, Thalita Paiva e Antônia Ruda. A gente se escuta na próxima edição. Até lá!